Graças a Deus, irmãos, me dado a oportunidade para trazer uma mensagem de Deus na noite deste dia, e o Senhor falou comigo poderosamente. Mais precisamente no dia 28 de maio do ano de 2024, estava eu ali meditando na palavra do Senhor, e Deus marca encontro com o seu povo na terra. E de repente eu senti o Senhor falando para mim: filha minha, fala lá para o meu povo, estou eu frustrando os planos das raposinhas. Que título, né? E disse: tu vais pegar falando sobre isto, frustrando os planos das raposinhas. E ali que me veio à mente necessariamente foi o livro de Neemias. E ali o livro de Neemias conta, né, que Neemias ficou muito triste, abalado com o que estava acontecendo com o seu povo. Ele era judeu. Aí no capítulo 1, no versículo 23, você já vê, no capítulo 1, 2 e o 3, você vê: e veio Anani, um dos meus irmãos e alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Aí no versículo 4 ele diz assim, a palavra do Senhor diz: e aconteceu que, ouvindo eu estas palavras, eu assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele viu o sofrimento do seu povo. O recado chegou. Ele viu o sofrimento, teve ciência do sofrimento do seu povo. E ali, o que é que ele fez? Ele esteve orando e jejuando, chorou alguns dias, orou e jejuou ao Deus dos céus. Irmãos, eu fiquei já impactada com isto. Ele não saiu desesperado, descomunal, saiu ali desequilibrado, não. Ele ficou triste. Ele orou ao Deus dos céus, jejuou, apresentou a causa, ficou triste alguns dias, apresentou ao Senhor. E ali, no capítulo 4, no capítulo 2, né, fala do rei Artaxerxes, que era o chefe, né, de Neemias. Neemias trabalhava para o rei, tá? Neemias exercia um cargo de confiança do rei, e o rei percebeu, irmãos, eu acho interessante isto, as pessoas que percebem, às vezes, uma ausência nossa, às vezes, uma palavra que a gente coloca, inclusive até às vezes em rede social, a pessoa se comunica, faz, então, a tua voz, teu timbre de voz está diferente, habitualmente você não é assim, porque conhece bastante. E o rei não foi diferente. O rei percebeu o semblante decaído de Neemias. Aí, ouvindo isto, Neemias assentou-se, chorou alguns dias, jejuou. E o rei Artaxerxes, né, recebeu o vinho da mão de Neemias e percebeu o semblante dele triste como nunca tinha visto antes. Está no capítulo 2, no versículo 1. O rei disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Isto não é senão tristeza do coração. Então eu temi muito em grande maneira. Que rei, aleluia, que rei sensível aos anelos do seu súdito, né? Do seu serviçal. Ele percebeu, e essa tristeza, você não está nem doente,
Isto é tristeza e amargura da alma. Irmãos, eu sou assolada por isto. Você que está me ouvindo, por vezes é assolado por isto, tá? As coisas acontecem, nós temos tristezas íntimas, secretas, nós temos, e não é por enfermidade não, é os embates da vida, são as coisas que nos assolam. Só que o seguinte, eu te falo neste dia, não do rei Artaxerxes, eu te falo do Rei de toda a glória, aleluia. O Senhor Jesus está atento a todo o nosso sofrimento, né? Não, o Rei disse logo, e pelo que eu estou percebendo, isso não é nem doença, isso é tristeza do coração, aleluia. E na mesma hora, irmãos, aleluia, tá certo? Aí o rei disse: o que é que tu me pedes agora? O 2 e o 4, veja aí, o rei colocou à disposição de Neemias que Neemias dissesse o que é que Neemias queria. Glória a Deus. Irmãos, não é pouca coisa não. Deus usa até os reis, Deus incomoda os reis, Deus incomoda os grandes para beneficiar os seus. E aqui no versículo 4, o rei me disse: que me pedes agora? Então, aí Neemias não foi adiantado. Neemias não foi: opa, chegou a oportunidade de ouro, é aqui que eu me faço, eu vou fazer a festa aqui agora, olha aí, que negócio bom. Não, aí a Bíblia diz: então eu orei ao Deus dos céus, aleluia. Antes de Neemias responder ao rei o que de fato ele queria, só calma aí, deixa eu orar a Deus, aleluia. Neemias andava em boa companhia, Neemias tinha um secreto com Deus, assim como nós devemos ter o nosso secreto com Deus. E ele, a Bíblia diz que Neemias pediu cartas ao rei, pediu cartas para ir, para viajar, não é? Para edificar a cidade que estava destruída, não é? O rei deu tempo, inclusive essa parte me chamou bastante atenção. O rei deu tempo a Neemias, e se você até vai, certo? Vá, e a sua vaga está reservada. Quando você voltar, você tem uma previsão de tempo? Quando você voltar, seu lugar está reservado aqui, né? Porque a bênção é completa. Já imaginou ele ser vencedor lá, reconstruir a cidade, os muros da cidade fendidos, os muros derrubados, os muros ali destruídos, e quando ele voltasse, pronto, você destruiu, ajudou, construiu, ajudou o povo, ajudou o seu povo, agora você está desempregado, passa fome. Não, a bênção é completa. As coisas de Deus são assim. Deus usa reis mesmo, usa pessoas influentes para ajudar os seus, aleluia. E os seus se mantêm naquela humildade, naquela descrição, e dizendo: só um minutinho, rei, eu vou orar ao Deus dos céus, que tu é rei aqui na terra, mas eu sou servo do Deus dos céus, que a Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não desprezou o rei que ele servia não, na terra não, mas ele disse: só um minutinho, deixa eu consultar ao Deus que eu sirvo, ao Deus dos céus, né? E ele pediu, Neemias pediu cartas ao rei para que ele tivesse passe livre nas viagens. Era comum, irmãos, que ele fosse ali investigado, ele fosse muitas perguntas, o documento dele ficasse retido, é como se fosse passaporte, de um lugar para outro, tal, houvesse algum tipo de impedimento, mas ele com aquela chancela, com aquela, eu digo assim, a carteirada do rei, as portas se abriam, aleluia, e o rei deu. Ele pediu também cartas para Asaf, que era o guarda do jardim do rei, não, eu quero passagem, eu quero passe livre. Além do passe livre, o rei disse: o que tu quiseres eu te dou. Segurou a palavra, orou o Senhor concordou, disse: agora eu vou fazer aqui o que o Senhor permitiu. Você não pode perder oportunidades quando vem de Deus, aleluia, porque nem
Deus, tem toda a suposta porta, uma oportunidade de ouro. Não, irmãos. Às vezes não é a gente ora. Às vezes a gente ora, e às vezes a gente diz assim, até fruto de oração, é oração sua, mas não é da permissão de Deus, não é a vontade de Deus. Deus tem outra coisa para você, tá? Então assim, ele pediu a SAF madeiras para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade. Veja a determinação de Neemias. Ele já estava convicto que a coisa ia dar certo. Ele já foi com aquele empreendimento na cabeça, ele já foi com aquela situação na cabeça, está tudo certo, vai dar tudo certo, já vou pedir até material de construção, eu vou pedir as madeiras para o pasto, vou pedir as madeiras ali para ornamentar para as portas, vou pedir madeiras que não eram madeiras comuns, madeiras caríssimas, madeiras de qualidade, não era um MDF qualquer, não era um aglomerado qualquer, eram madeiras de lei. Ele pediu, tá certo? E o rei deu, pois a mão de Deus estava sobre Neemias. Aleluia! O Senhor concedeu tudo o que Neemias solicitou, porque a mão de Deus estava com Neemias. Só que, você acha, vamos aqui, que os inimigos, eles ficam satisfeitos quando a gente começa a prosperar? Quando os nossos planos começam a dar certo? Ele viu, chegou a notícia. A notícia estava lá, a cidade destruída. Ele foi, falou com o rei, tudo dando certo. Falou com o rei está certo. O que é que tu queres? Vamos conceder. Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. E o trabalho está mantido, tudo dando certo. Você acha que o arqui-inimigo da nossa alma ia ficar ali dando um culto de gratidão a Deus, ou tributando glória a Deus pelas bênçãos de Neemias? É claro que não, irmãos. Aí Satanás levanta Sambalat e Tobias, não é? Levantam ali os Sambalates e os Tobias para desagradarem, né? Para tentarem ali desfazer, atordoar ali, eles fizeram mesmo, eles agiram, tá? Para frustrar. O termo correto é este: frustrar o plano de Deus através da vida de Neemias. Aleluia. Aí no versículo 2, no capítulo 2, versículo 10, vamos aqui, e diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Onomita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Os inimigos já ficaram irados. Peraí, como é? Vem esse ali, súdito do rei, para ali levantar novamente a cidade. Eles não queriam, irmãos. Eles perseguiam o povo de Deus. Eles perseguiam. E isso não pareceu, aqui a Bíblia diz, desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, o crente é perseguido mesmo. E não é maneira de perseguição não, que a psicologia trata acerca disto. Não é não. É Bíblia. Eu estou falando aqui acerca da Bíblia. Eu estou falando nenhum cunho filosófico, nenhum cunho psicológico. Estou falando acerca da Bíblia. O cristão, o servo de Deus, é perseguido desde os primórdios mesmo. Basta ser cristão, muitos eram decapitados, muitos eram mortos, nós cantamos há pouco, até falando acerca disto, né? Odiados, e o próprio Senhor Jesus disse: odiados de todos vocês serão por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim é esse que será salvo. Nós somos odiados de forma gratuita, é crente, né? Já as portas se fecham, as pessoas já olham diferente, já rotulam diferente, já tem um pensamento diferente. A gente vai levando, a gente vai saindo, sobrevivendo, porque o nosso descanso é na glória. Né? Aí uma coisa que me chamou a atenção é o versículo 12 e 13. 2, 12 e 13. Diz assim: e de noite, veja só, e de noite eu me levantei, eu e meus poucos homens comigo. Opa! Ele não tinha muitos amigos, não. Eu e os meus poucos amigos, os meus poucos homens comigo, e não declaramos
declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal nenhum, senão aquele que eu estava montado. O 12 e o 13. E de noite eu saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Irmãos, crente guarda segredo. Eu tenho segredos que nem meu marido que dorme comigo 20 anos. Ele não sabe. Ele também tem segredos que eu também não sei. O crente tem que ter segredos. Não é? As revelações que o Senhor nos fala, a gente não pode sair por aí propagando, não. Agora, se Deus manda dar um recado, dê mesmo. Porque senão, quando acontecer, se acontecer, o Senhor vai dizer que mandou você entregar o rolo, entregar o recado e você não entregou. Mas quando Deus conta um segredinho pra gente, tá certo? Quando Deus conta um segredinho, Deus traz um nome na mente para você orar mais. Olha, fulano, Beltrano, está acontecendo isso, fulano, Beltrano. Você já fica ligado, se tem alguma coisa. Aí tem uma coisa, aí você vai orar, você derruba na oração, irmãos. Deus destrói o plano do inimigo todinho, é fruto de oração, é vida no altar. E você diz, eu sei que tenho crido, eu sei que a palavra do Senhor tem que se cumprir na minha vida, né? Odiado de todos eu serei por causa do nome do Senhor, mas Jerusalém será reerguida, aleluia, porque o Rei dos Reis está comigo, aleluia. E foi assim com Neemias. Aí Neemias guardou o segredo, está vendo? Porque os poucos homens que estavam comigo eram poucos, e os poucos que estavam com ele não sabiam o segredo que estava no coração de Neemias. Cuidado com a boca frouxa. Ainda ontem Deus falou comigo sobre isso. Eu vi uma pregação, do nada, caiu assim, isso é um negócio de Deus. Aí falava a boca frouxa. Jesus, como é isso? Eu sou tão cautelosa, eu estou até falando e tal, mas eu estou cautelosa e tal. Mas ele disse, mas eu quero um pouco mais. Eu quero um pouco mais. E eu quero só que você diga o que eu quero que você fale, né? Dê só uma alavanca e diga assim. Você está pensando que eu não estou destrinchando tudo para ela, não? Eu estou. Agora fala de forma subliminar. Fala assim, olha, isso aqui, fala assim, Paulo deu o recado, a pessoa se liga, você dá o recado e tá bom, Senhor. E maneire mais. E eu estou fazendo. E ali, no 2:18, diz assim, que eles levantaram e edificaram. Então lhe declarei que a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram, só depois é que ele foi dizer para o povo, mas ele orou, segurou o segredo, guardou, fez tudo. Quando concretizou, quando está tudo certo, que ele vai precisar mesmo de gente, ele sozinho não conseguia levantar a cidade, né? Levantar os muros, os muros que estavam fendidos, as portas, tal, ele sozinho. Aí diz assim, nós levantamos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Mas no momento oportuno foi que Neemias abriu a boca. Isso Mateus falava grandemente comigo. É no momento oportuno, minha filha, só fale quando eu mandar. Agora quando eu mandar, fala, porque se você não falar, eu vou requerer de você. E eu fiquei cautelosa, mais cautelosa do que já fui. Aí no versículo 19, agora, 2:19, já estou perto de terminar. 2:19 diz assim, o que ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, 3 agora, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, dizendo, o que é que fazes? O que é isso que fazes? Querem rebelar-nos contra nós? Aleluia. Porque zombaram. Irmãos, às vezes zombam dos nossos sonhos, zombam da nossa crença, zombam da nossa fé, zombam da nossa vida, zombam da nossa pobreza, da nossa vida
simples, é motivo de zombaria, das nossas fragilidades, é motivo de zombaria. Parece que eu estou vendo a cúpula, né? Ali naquela mesa e o nome da gente rodando, e os 7 olhos de fogo de Jeová em cima, vendo tudo. Ainda hoje eu tenho uma pregação da pregadora Aparecida Borges, não é? Ali, ela dizendo assim: Deus tudo vê, Deus tudo ouve, Deus tudo sabe, Deus tudo faz. Eu digo, é mesmo, e Deus tudo faz, não é? E ali eles zombaram. E aqui no capítulo 4, vamos aqui, no capítulo 4, no versículo 1 e o 2, diz assim, que eles arderam em ira. Capítulo 4, versículo 1 e 2. E aconteceu que, ouvindo Sanbalate que nós edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Aleluias. E falou na presença dos seus irmãos dos exércitos de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? Parece que eu estou vendo o que é que faz essa fraca Fátima. Essa mulher não se emenda não. O que é que faz esse fraco pastor nessa igreja? Esse povo não se emenda não. O que é que faz esses fracos crentes, esses fracos servos de Deus? O que é que fazem esses fracos povos? Irmãos, nós não somos fracos não. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. O que fazem esses fracos judeus? Olha aí agora. Aí, no versículo 2, 4 e 2, não é? Permitirão, sacrificarão, acabarão um só dia, vivificarão os montões de pó e de pedras que foram queimadas. Aleluia. E estava com ele Tobias, e Tobias disse: ainda que edifiquem, veja só, isso aqui é uma ousadia contra o povo de Deus. Ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Irmãos, isso é uma humilhação. Ainda que esse povo todo edifique o muro, irmãos, não era um murinho sem concreto, não era um murinho sem como é que chama aqueles ganchos? Meu esposo que entende bem de construção civil, aquelas colunas, não é? As colunas que fazem, não, os muros não eram com esse, inclusive não eram com esses muros não. Aí eles foram ousados na crença deles, nas ideologias malucas deles, né? Vindo uma raposa facilmente o derrubará. Que zombaria! Só, irmãos, que tem um porém. A zombaria dos Sanbalates, Tobias, aleluias, são 3, né? Sanbalate, Tobias, eu li o nome do outro, Gesem. Os Sanbalates, os Gesems e os Tobias, eles não vão se alegrar, porque raposinha não se cria no reino de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Segure essa palavra, não é? Chamou o povo de Deus de fracos judeus. Esses fracos judeus, irmãos, que humilhação, não é? A raposa, dizendo que a raposa derrubará facilmente o muro de pedra. Quando foi, irmão, que uma raposa ela tem poder para derrubar o muro de pedra? Não tem não. Agora, um servo do Senhor, um menino, ele tem poder para lutar com um gigante de mais de 3 metros e um cesto acertar aqui, ó, na fronte do gigante e derrubar o gigante, e o menino ir lá e colocar aquele gigante para as aves do céu comerem as carnes do gigante. Por quê? Porque o menino diz: quem é esse incircunciso filisteu que vem desapontar o exército de Deus vivo? Aleluia! Então, quando Deus está
usava as roupas adequadas. O gigante estava todo aparamentado. Mas o que é um gigante incircunciso filisteu diante do Deus de Israel? O gigante pereceu e as carnes do gigante foram dadas para as bestas feras da terra. Porque o gigante disse: eu vou rapidamente pegar. Riu, disse, quando viu o menino riu, deu alguma risada, zombando. Nós somos zombados demais, irmãos. Nós somos escarnecidos. Nós somos o opróbrio do mundo. Né? Muitas vezes somos o opróbrio. Somos zombados. Em várias instâncias, em várias circunstâncias. Tá? Aí ele disse assim: crente, luta, o Davi. Lutou com o leão, lutou com o urso, com o gigante e venceu. Aí eu botei assim: e quem dirá uma raposinha? Que é uma raposinha para quem anda com Deus. Aleluia. O muro, aí vamos completar 6, 12 e 13. Vamos dizer, a história não é no muro? Pois é, 6, 12 e 13. Vê aí. O muro foi edificado em 52 dias, porque o povo se inclinava a trabalhar. O povo estava disposto a trabalhar, estava disposto a ajudar. Aí no 6, 8 e 9, diz assim: porque todos eles nos procuraram atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, ó Deus, esforça as nossas mãos. Eles mandaram intimidar, as suas mãos vão enfraquecer, vocês não vão terminar a obra. Irmão, foi tortura de todo jeito. Foi, como é que se chama assim? Intimidação. Intimidação de todo jeito. Foi tentando frustrar de todo jeito. Aleluia. Os recados intimidatórios e atemorizantes. O 9 diz assim: aleluia. Já li. E o 6 e 3. No 6 e 3 ele diz assim: quando eles mandavam mensageiros para atemorizar, ele dizia: eu enviei mensageiro a dizer, presta atenção, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que é que eu cessaria essa obra e eu iria ter com você? Cuidado, não perca tempo não. Não perca tempo com incircunciso filisteu. Não perca tempo com fofoqueiro. Não perca tempo com invejoso. Não perca tempo com ímpio. Não perca tempo. Seu negócio é com o Senhor. Seu negócio é com o céu. Vá firme, vá forte. E o rei é que dá ordem. Aleluia. O seu respeito para você chegar aonde você chegou e onde você vai, eu digo assim, retornar. Porque Deus não faz milagres pela metade. Deus é conosco. Segure essa palavra. Então as raposinhas, elas não irão prevalecer na vida do servo de Deus. Nós frustramos de forma veemente, de forma categórica, as intenções das raposinhas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Sei que esta palavra é verdadeira.